Agora nós estamos com o Vitor Rocha, que é diretor e roteirista do documentário Aprender a Sonhar, documentário que está em cartaz nos cinemas e retrata a trajetória de jovens negros e indígenas que ingressaram no ensino superior por meio da lei de cotas. Vitor Rocha, muito boa noite. Boa noite, Tânia. Como vai? Bom. Nossa, o filme é bem inspirador, né? Porque depois a gente fala sobre todos esses jovens, cada um deles e tal, e a história deles, mas de uma forma geral, conta o impacto da lei de cotas na vida desses jovens, na trajetória desses jovens, mas também revela os saberes que esses jovens também estão levando para a universidade, né? Então, é um ganha-ganha, né? Também para a academia é interessante ter esses jovens. Acrescenta também, né, Vitor? É isso aí, Tânia. Desde a implantação aí das cotas em 2002, né, que foi a primeira universidade, aqui é a Universidade do Estado da Bahia, inclusive, que implantou a política, a universidade mudou de cor, né? Então, 50% hoje dos estudantes das universidades públicas são negros ou indígenas, né? E isso gerou uma grande comemoração dos movimentos sociais que lutaram por isso durante muitos anos, mas também gerou uma discussão em relação ao conteúdo que é discutido nas universidades, né? Então, esse conflito que se estabelece, esse conflito bom e generoso que se estabelece a partir dessa mudança de perfil das universidades, faz com que a gente comece a também questionar esses saberes que devem ser introduzidos, devem ser respeitados para termos uma sociedade mais plural e mais condizente com a cultura popular, com como Sim. o povo se porta também no Brasil. E uma produção de conhecimento, né, que é o que faz a pesquisa na universidade, que dê conta da nossa diversidade. Então, é bom para todo mundo. Embora... E dentro do contexto, né, que a gente vive, com muitos desafios climáticos e sociais, a gente olhar um pouco para nossas origens, para nossa ancestralidade, reconhecer os povos originários que aqui já estavam, esse encontro que se deu também com os povos de diáspora, de África que chegaram, e essa raiz forte, né, se estabeleceu. Eu acho que agora é mais do que chegado o momento de trazer esses conhecimentos também para o campo acadêmico e para o reconhecimento social geral também. Muito bom. O filme Aprender a Sonhar e esses jovens retratados no filme são todos da Bahia? São todos, né? Da Bahia. Sim. E aí diga. Nós temos uma quilombola, que é do município de Tremedal, que é o quilombo Quenta-Sol, que fica ali perto de Minas. Ela, doutora Marina, hoje se formou médica. Nós temos Ana Paula Rosário e a família Rosário, que é de uma comunidade de Itabuna. Hoje elas residem aqui em Salvador. Temos Nadiane Cristina, que é da ocupação Quilombo Paraíso, que é daqui, uma comunidade aqui também de Salvador. E, por fim, Tamiueri e Taquari Pataxó, que são dois advogados hoje, quer dizer, bacharéis em direito, né, que não perdem seu contato com a comunidade e seguem com a tradição que vem de berço para eles, né? Então, esses são os personagens que você retrata no documentário Aprender a Sonhar. Eu queria falar um pouquinho mais detalhadamente sobre cada um deles, porque tem aspectos que são realmente interessantes da gente pensar, né? A Marina Barbosa, que se formou em medicina pela Universidade Federal da Bahia, começa com ela, né, o documentário, e a história é interessante, porque ela nem sequer sabia o que era medicina, mas a mãe já tinha o conhecimento das ervas, né? Então ela viu um paralelo, achei isso tão interessante, quer dizer, ela já tinha uma relação com a medicina sem sequer saber, né? E é muito interessante que essa relação das ervas com as ervas por Marina, ela é bem profunda e tem uma curiosidade que ela recebe uma árvore de presente de um amigo que diz: você vai ser o que você fizer dessa árvore. E a mãe dela planta essa árvore no quilombo e começa a cuidar dessa árvore e perceber que quando Marina passava por dificuldades, a árvore também sofria.
E, de fato, a árvore chegou a quebrar o caule numa ventania, numa chuva forte que deu, e Marina estava num momento muito difícil. E Dona Ana, que é a mãe dela, nunca deixou de cuidar, né, da árvore, e graças ao cuidado que ela deu, e também é incrível como a árvore se cercou de boldo, que é tapete de Oxalá também, que a gente chama, que é uma planta medicinal, e uma planta muito importante, e ela se cura, ela consegue segurar, crescer, como eu digo, e representa a Marina, que é uma moça que tem uma forte ancestralidade, que bebe da raiz, como a árvore, bebe e se alimenta dessa raiz, cresce, floresce, e agora dá frutos, como uma pessoa que serve de exemplo para tantos estudantes verem que é possível você sair de condições adversas, não é fácil, mas você pode chegar lá, ser uma médica conceituada, que hoje tem uma clínica em Salvador, dá plantões, e tem uma visão muito rica da medicina, porque além de ter captado esses conhecimentos técnicos da universidade, que são muito importantes, né, para você se instrumentalizar naquela técnica, ela também leva um olhar, uma forma de se relacionar com os pacientes, uma forma de olhar a comunidade de uma forma distinta e uma forma de tratar também, que pode se utilizar aí das ervas, das raízes, né, das frutas, para também gerar bem-estar aí para os pacientes, né? Então, pois é, essa é a Marina Barbosa, né, que é a primeira jovem que é retratada no documentário Aprender a Sonhar. Aí depois vem a Nadiane Cristina, que era uma moradora de ocupação, e aí ela falava da dificuldade de você se matricular porque você não tinha um endereço. Então, olha só, olha os obstáculos, né, para a educação, por barreiras sociais já, pela questão da moradia, né, Vitor? Isso, Nadjane, ela tinha um sonho e ainda tem o sonho de estudar direito, e ela foi aprovada no Enem para direito na Federal, e quando ela foi se inscrever, não aceitaram a matrícula dela porque ela não tinha um comprovante de residência, ela morava na ocupação. Então ela foi fazer serviço social numa faculdade privada, batalhou muito com 3 filhas, e batalhou também pela moradia. E ao longo do filme a gente mostra como ela conseguiu, né, se desenvolver dentro do curso, né, se formar e também virar uma pessoa que consegue conquistar sua casa própria, né, e também se engaja nos movimentos sociais e se torna uma pessoa com voz ativa muito importante aqui na comunidade. Sim. E em todos esses casos aqui que você retrata, claro, todos conseguiram acesso à universidade por meio da lei de cotas. Esse é Por meio da lei de perfil, né? cotas, a Nadjane, por exemplo, ela já foi pelo FIES, aí, pelo ProUni, por programas que têm incentivo com a rede privada, né, nesse caso, que fazem parte desse programa, porque a lei de cotas ela não foi isolada, ela foi um conjunto de programas que previu também o aumento das vagas nas universidades, os cursos noturnos. Quer dizer, foram uma série de medidas que fazem parte desse pacote de ações afirmativas, né, que realmente não podem se encerrar só no acesso das cotas. É muito importante também todas as medidas que foram feitas e atacadas durante um certo período e que agora precisam ser valorizadas novamente, como a de permanência, as bolsas permanência, os auxílios moradia, alimentação. Quer dizer, todo esse conjunto de ações é muito importante para você garantir que o estudante entre, mas consiga permanecer, fazer o curso diante de condições ali mínimas e se formar. E aí também tem uma grande batalha que é o pós-permanência, né, que é esse acesso ao mercado de trabalho, né, depois de formado. Então, o que é que vão fazer, né? Então, esse também é um ponto que a gente precisa olhar e olhar até com mais carinho, né, nesse momento de pensar como a gente pode ampliar também as cotas para os concursos públicos, para os professores das escolas, das universidades. Então, é preciso pensar em formas de ampliar esse acesso também nesses outros níveis, tanto no mercado de trabalho quanto nos concursos públicos, para que esse contingente de pessoas também que tem se formado e que traz essa qualificação seja
bem colocada e contribua de uma forma melhor também para a sociedade. Você falou da resistência às cotas, né? Não sei como é que está, se vem aumentando ou diminuindo, uma vez que tem sido implementada, né, a partir dos resultados, talvez eu imagino que a sociedade esteja mais habituada e entendendo mais a proposta. Não sei, aí talvez você possa me dizer com mais categoria, mas a questão que eu me lembro dessa discussão toda, quando surgiu a lei de cotas, é de que você colocar pessoas que teriam menos preparo, quer dizer, elas não estariam no mesmo nível daqueles que teriam a formação nos melhores colégios, baixaria o nível das universidades, né, reduziria ali a qualidade das universidades, o que parece não ser o caso, porque os estudantes cotistas eles se esforçam mais, né, parece ser esse o caso. E também uma reclamação muito frequente que a gente ouve, sim, aqui e ali, é que tira a vaga de quem deveria, aspas, estar lá, né? Então, imagino que também essa discussão de cotas para o trabalho também deva sofrer essa resistência nessas duas linhas, né? Acho que sim. E se a gente for olhar os dados, preocupados com essa tendência ou essa possível crítica, se produziu muitos dados com relação a isso, e os dados mostram que os estudantes cotistas eles têm, em média, a mesma nota ou a nota ainda um pouco melhor do que os estudantes não cotistas. E uma coisa interessante, a taxa de evasão do estudante cotista é também um pouco menor do que a taxa de evasão do estudante não cotista. Então, por mais que exista muita dificuldade, existe também uma força de vontade ali muito grande de agarrar aquela oportunidade e de dar resultado, e isso está demonstrado aí nas pesquisas que são feitas, né? E com relação à resistência, a gente sempre teve cotas nas universidades, né? Só que uma cota que não incluía os povos negros, os povos de escolas públicas, quer dizer, a universidade pública ela era, sobretudo, ocupada pela elite econômica social. Aqueles então, que estudaram em escola particular a vida inteira, depois faziam universidade pública. Isso, assim? Essa cota ela já vem de muitos anos. Então, a cota racial aí que dividiu as vagas e que gerou uma melhor oportunidade, né? Uma igualdade de oportunidades, ela então vem reparar, na verdade, esse privilégio que já existia, né? Isso é uma coisa mais igualitária. Ela não tira o espaço de ninguém, ela apenas repara um espaço que já devia ter sido ocupado há muito tempo. Bom, o Vitor Rocha com a gente, ele é diretor e roteirista do documentário Aprender a Sonhar, que está em cartaz nos cinemas, retratando a história de jovens negros e indígenas que ingressaram no ensino superior por meio da lei de cotas, ou também pelo FIES, né, por meio dessas políticas de inclusão, de reparação histórica, de inclusão no ensino. Bom, a gente falou do caso da Marina Barbosa, que se formou em medicina, falamos da Nadiane Cristina. Vamos continuar aqui nos demais personagens, né, nas demais figuras retratadas. A Ana Paula Rosário também tem uma história interessante, porque ela chegou a cumprir medidas socioeducativas, né? Ela conta que era uma jovem difícil, tal, que teve problemas. E agora ela está formada em sociologia, quer dizer, então ela tem até uma perspectiva importante, essa trajetória dela, para acrescentar nas análises, imagino, na área dela, né? É um corpo situado, né? Ela foi vítima dessa violência urbana que alastra as comunidades. Ela precisou morar em um orfanato, enfim, por conta de condições realmente precárias da família. E ela sempre teve, mais uma vez, a garra da mãe ali, que acompanhou, da família. E ela voltou a estudar, teve que cumprir medidas, assim, foi muito duro para ela, mas ela voltou a estudar. Hoje é uma estudante da UNEB, está próxima a se formar em Ciências Sociais e já é uma pessoa com uma relevância também na militância das causas negras. Hoje ela integra uma organização, a Iniciativa Negra, e ela também está no Conselho de Segurança. Ela tem cedido em várias ações
de um lugar de fala que ela tem, da vivência que ela passou e das experiências que ela adquiriu na universidade, e hoje tem uma voz ativa, articulando diversos cenários de melhoria das condições e de entendimento mesmo, de como a gente deve tratar a segurança pública de uma forma mais humanitária, né, de como a gente deve também entender as questões raciais. Então, a Ana Paula está prestes a se formar, está atrás aí do TCC, está agora às voltas com isso e seguindo também trabalhando, reestruturando a vida, com a família também agora em Salvador. Então, uma jovem também muito promissora, assim, que é um grande exemplo. Que legal. Eu fiz uma oficina que resultou numa reportagem nossa aqui da CBN, dentro da Fundação Casa, né, que é onde ficam os menores infratores em São Paulo. E lá eu tive a clareza de que esses jovens, eles só precisam... É claro, tem um ou outro que, né, nasceram para o crime e tal, mas a maior parte lhes falta oportunidade, né? Das ferramentas que eles não vão permanecer praticando as medidas socioeducativas e depois, provavelmente, né, no mundo do crime. É isso, é o estudo, é o trabalho, é a oferta de uma oportunidade, né? Tão óbvio isso. Não sei como é que as pessoas ainda vivem nessa dicotomia do bem e do mal, né? E aí, no caso, o mal, em geral, associado à pele negra, né? Nesse caso das questões da criminalidade, porque é óbvio que é um recorte social. Então, é muito perverso isso, né? E é importante a gente ter em conta que, quando a gente analisa vê essas trajetórias, a gente vê que afeto é importante, o carinho é importante, sobretudo para as crianças e os jovens e os adolescentes, né? Então, eu fiz questão também de trazer isso do afeto. Então, Sim. a gente corta para as cenas muito afetuosas com as crianças, com o barro, né? Que eu acho que é um elemento também do filme, que é esse barro pataxó, esse tauá, que sai ali da reserva, da barreira do tauá, que é um barro sagrado, que representa a terra, a nossa conexão com os elementos naturais, né? E na cultura pataxó, o entendimento de que a gente veio da chuva que se misturou com o barro e começou a surgir índios, né? Quer dizer, o entendimento de que esse barro cósmico que nos dá também a vida, essa mãe terra, né, de onde viemos e para onde vamos também, ao fim e ao cabo. Uhum. Então, nesse ritual do Araguaxã, eles têm todo um processo da retirada do barro, da barreira, depois leva para o ritual, e ele é untado, é passado nos corpos das crianças, dos jovens, como uma forma de batismo, mas também de reconexão com o que somos e com o que devemos nos olhar, como devemos nos olhar. E que vocês então, colocam isso... no documentário também, né? E é um barro que cura também, na tradição iorubana, por exemplo, de Omolu, né, que é o símbolo desse barro também, e que cura, e que eu acho que nesse caso também ajuda a curar a Ana Paula nessa metáfora que a gente vai construindo também. Aliás, é um filme que faz essa imersão cultural, é bonito, né? É bonito. Para quem está curioso, Aprender a Sonhar é o nome do documentário, que está em cartaz nos cinemas. O Vitor Rocha é o diretor e roteirista do documentário, e ele está aqui conosco. Então, vamos falar dos pataxós, porque aí tem dois que se formaram em direito, mas continuam conectados com a sua cultura, né? Taquari, Tamiuera e Pataxó, que são um casal, que tem a filhinha também, Tsaira, que é batizada no filme também, nesse ritual do Araguaxã. E o Araguaxã, ele representa a festa da conquista do território. Naquele território ali de Coroa Vermelha, que foi, coincidentemente, onde se iniciou a invasão, onde os portugueses chegaram pela primeira vez, inclusive colocam aquele marco, que é uma cruz, bem na praia mesmo, onde foi celebrada a primeira missa, como um punhal, assim, a ser enfincado mesmo naquele território. E, ainda assim, a conquista aconteceu e segue acontecendo, né? Então, essa ocupação desse território, que é sagrado, que são os donos da terra,
também simbolizando essa ocupação do território universitário, acadêmico, pelos estudantes. E esses saberes também, tendo que abrir mesmo as portas. E hoje a gente vê pessoas, Mestra Maiá, que é uma grande professora, Maria Muniz, dando aula na universidade, sendo doutores, sendo mestres que realmente dão disciplinas. Então é muito importante essa abertura, né? E esse entendimento de que esse outro saber é um saber importante, ancestral, que devemos nos influenciar dele. E Taquari Tamueri consegue, mesmo vindo para o contexto urbano de Salvador, de estudar nas universidades, manter essa ligação, manter toda essa ancestralidade e influenciar hoje muita gente na universidade, realmente. Pois é, com os seus próprios saberes. É o Vitor Rocha aqui, diretor do documentário Aprender a Sonhar, que conta a trajetória de jovens negros e indígenas que ingressaram no ensino superior por meio da lei de cotas. São 5, né? Cinco São jovens. 5 personagens que vão, como um fio narrativo, eles vão se cruzando e, na verdade, é um protagonista coletivo, né? Representando essa ideia também dessa metalinguagem, digamos, de que nossa cultura é uma cultura que pensa muito mais no coletivo, na comunidade, do que no indivíduo. Então, eu também transpus isso para a linguagem, para dar essa noção mesmo de coletivo. Não é uma pessoa, são várias, Sim, né? Toda a comunidade que vai junto. É isso, não é uma... E aí, como é que foi a escolha? Como é que você chegou a esses jovens, né? E escolheu esses 5 para dar conta de tanto conteúdo, né? Que você trata sobre as cotas, a importância das cotas. Como foi chegar até eles e escolhê-los? Olha, Tânia, esse trabalho, em 2016, a gente filmou para fazer a primeira temporada da série de televisão Aprender a Sonhar, também de mesmo nome, que foi para as TVs públicas, TV Brasil e várias TVs públicas do país. E aí, depois a gente fez uma segunda temporada e começou a produção do filme. Então, é uma espécie de macro projeto que envolve diferentes janelas e diferentes estratégias, então, também de abordagem. Essa múltipla produção, seja da série, seja do filme, nos permitiu que a gente tivesse esse acompanhamento ao longo do tempo. Então, muitas imagens que a gente fez nesse primeiro momento, que a gente não utilizou na série, a gente veio a utilizar no filme e permitiu que a gente acompanhasse mesmo Marina, Nadjane, desde 2016 até 2022, que são as imagens, o período de tempo que é abordado no filme. Então, essa múltipla produção, esse projeto de multijanelas, que nos permitiu essa pernada longa e ter muito da evolução dos personagens, né? Isso foi bem importante. Nossa, quanto tempo, então, de 2012 a 2016, acompanhando esses jovens? Isso, de 2016 até 2022, né? Essa trajetória. Sim, então, claro. 2012 é a lei, né? De 2016 a 2022. Foi a lei de cotas. Tá certo. E dá para perceber as transformações, quer dizer, a entrada na universidade, pessoalmente, para cada um deles, foi muito positivo, impactante? Foi muito impactante, foi muito difícil. Na primeira temporada, Tânia, para você ter ideia, a gente conta como Marina, ela saiu do quilombo de Quetassol com muito poucas condições e ela ficou 6 meses, ela ia para a escola todos os dias com a mesma sandália e com a mesma roupa. Ela só tinha uma roupa e uma sandália. Olha isso. Porque ela não tinha condições, não existiam as bolsas permanências, não existia a residência universitária, ela teve que ficar em casa de pessoas militantes do movimento social durante vários meses. Quer dizer, ela enfrentou um período em que ainda não existia essas outras políticas. Ela, inclusive, foi uma pessoa muito importante para se aproximar da pró-reitoria de ações afirmativas e brigar por condições. Então, muitas das bolsas que eles fizeram, muito do auxílio alimentação que eles fizeram, foi também com muita contribuição dela aqui na universidade. Então,
a gente não pode romantizar esse Exato. choque, foi um choque muito difícil, mas ela sempre acreditou, né? Todos eles se referenciam como a comunidade nunca deixou de existir, a família nunca deixou de existir, os amigos sempre se irmanaram ali para ajudar. Então, essa força coletiva, que eu acho que foi que tornou tantas adversidades possíveis de serem enfrentadas e vencidas. Quer dizer, não basta só a lei de cota, não basta dar acesso, você tem que fazer com que esse jovem permaneça, tenha condições de frequentar. Não é um negócio simples. Haja políticas públicas, né, e disposição aí para fazer essas reparações. Mas se a gente for olhar, é um investimento pouco para o resultado que você tem, né? Exato. Porque após isso você tem um resultado fantástico. Quer dizer, hoje Marina ela sustenta os pais, ela consegue dar um suporte à família, e isso é um ganho social enorme. Né? Então, com baixo investimento ali, com realmente um investimento que vale a pena, né? É isso, muito bom. Ó, fica para reflexão o documentário Aprender a Sonhar, que está em cartaz nos cinemas, e quando é cinema é importante que as pessoas vão logo assistir para que permaneça mais tempo, né, Vitor? Então, fica isso mesmo. Convite, né? Eu queria deixar esse convite, chamar os professores e professoras, estudantes, os militantes dos movimentos sociais, as pessoas que lutaram pelas cotas, são muitas, as pessoas que defendem uma igualdade, uma pluralidade na sociedade, a irem ao cinema, prestigiarem esse filme independente. Estamos em 32 cidades do país. Para um filme desse porte é um número expressivo. E é muito importante que as pessoas assistam já nas primeiras dias e semanas, e nesse fim de semana, se possível, para a gente conseguir dobrar a semana e continuar mais tempo em cartaz. É isso, que seja assim. Vitor, muito obrigada, viu? Parabéns. Obrigado, Tânia. Uma boa noite para você. Boa noite, o Vitor Rocha, que é diretor e roteirista do documentário Aprender a Sonhar, que está nos cinemas, tratando então da trajetória desses jovens que chegaram à universidade e permaneceram na universidade por meio da lei de cotas e também dessas políticas afirmativas de permanência, que garantiram a permanência desses jovens estudando. O impacto disso na vida deles, na vida da família e também na própria universidade, né? Porque esses jovens levam um conhecimento que até então não existia na academia, sempre muito restrita a um grupo social. E a entrada desses jovens periféricos, indígenas, olha só, né? Acrescenta, traz novos saberes. Tudo isso tratado no documentário Aprender a Sonhar.